Não tome o remédio que sua filha vai lhe dar, gritou uma menina de rua a um milionário à beira da morte. Minutos depois, o milionário fingiu estar dormindo quando ela entrou no quarto e ficou desesperado ao ouvir o que ela disse. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O som das solas gastas das sandálias de Ana batia contra o piso frio do hospital enquanto ela corria. O ar denso, impregnado de desinfetante, queimava sua garganta. O coração dela pulsava no peito como um tambor em guerra. Cada passo era uma luta contra os seguranças que já a perseguiam pelo corredor. Ela não podia parar. Não agora. Os olhos inquietos de Ana procuravam o número certo nas portas brancas e impessoais. 219 ali, o nome gravado na placa prateada. Henrique Vasconcelos. Ela se lançou contra a porta, abrindo-a com um impacto seco. Henrique jazia na cama, o rosto pálido, o corpo magro como um galho seco. Fios saíam do seu braço, um bip constante preenchia o quarto. E uma enfermeira segurava um pequeno copo com comprimidos brancos na frente dele. Não tome o remédio que sua filha vai lhe dar, Ana gritou, sua voz cortando o ar como um raio. Henrique piscou, confuso. A menina parecia saída do nada, pequena, suja, com cabelos desgrenhados e os olhos grandes e assombrados. A enfermeira congelou, os comprimidos ainda equilibrados na palma da mão. O quê? Henrique murmurou a voz fraca. Tirem essa garota daqui. O grito veio de Clara, a filha perfeita. Ela estava ao lado da cama, vestindo um casaco de lã bege e um olhar de choque perfeitamente ensaiado. O segurança entrou no quarto como um animal feroz, agarrando Ana pelo braço. Não estou mentindo! Ana se debateu, os pés arrastando contra o chão liso. Ela quer te matar! Henrique franziu a testa, sentia o corpo mais fraco do que deveria. Um peso constante nos membros, uma exaustão impossível de aliviar. Ele olhou para os comprimidos na mão da enfermeira. A voz de Ana ressoava em sua mente como um eco. Clara se inclinou sobre a cama, tocando a testa do pai com a ponta dos dedos. Pai, está tudo bem. O tom doce escondia uma lâmina invisível. Henrique olhou para a filha, depois para a enfermeira. O copo de comprimidos ainda estava ali, esperando. O segurança puxava Ana para fora do quarto. A menina lutava com tudo o que tinha. Não tome esse remédio, senhor. Eles não foram prescritos pelos médicos daqui. A frase atingiu Henrique como um golpe no peito. O segurança conseguiu finalmente retirar Ana do quarto, a porta batendo atrás dela. O som abafado dos gritos se perdeu no corredor. Henrique respirou fundo. Seus olhos voltaram para o copo com os comprimidos. Ele precisaria decidir agora. O grito abafado de Ana ainda ecoava nos ouvidos de Henrique. Mesmo depois que a porta se fechou, ele podia sentir a presença da menina no ar, como se suas palavras estivessem impregnadas no ambiente. Lá fora, os passos pesados dos seguranças se afastavam, arrastando Ana pelo corredor. Mas o olhar dela... Antes de ser levada, ela o encarou de um jeito diferente. Não era um olhar de desespero, de alguém que queria atenção. Era um olhar de alguém que tinha certeza do que estava dizendo. Henrique fechou os olhos, tentando afastar o incômodo que nascia dentro dele. Pai. A voz de Clara trouxe um calor artificial ao ambiente. Ela se aproximou, segurando sua mão com delicadeza. Seus dedos eram macios, cuidadosos, e sua expressão era a de uma filha preocupada. Não se preocupe, estou cuidando de tudo. Henrique sentiu uma pressão reconfortante na mão, mas algo nele estava inquieto. Ele olhou para a enfermeira ao lado, que ainda segurava o copo com os comprimidos. Clara sorriu. Vai, pai, tome seu remédio. Ele pegou os comprimidos com a ponta dos dedos, hesitante. Seu corpo já estava acostumado com a rotina de remédios, mas, pela primeira vez, algo o fazia parar antes de engolir. A voz da menina de rua se infiltrou em sua mente. Eles não foram prescritos pelos médicos daqui. Por um segundo, Henrique congelou. Ele olhou para a filha, para a enfermeira, para os comprimidos.
O silêncio no quarto ficou insuportável. Ele fechou os olhos e levou os comprimidos à boca. Engoliu seco. Não queria demonstrar fraqueza. Não queria duvidar da própria filha. Mas assim que o remédio desceu pela garganta, a sensação ruim cresceu dentro dele como uma sombra. Os minutos passaram. Henrique sentia o cansaço voltar. Uma dormência discreta subiu por seus braços, como se seu corpo estivesse desligando aos poucos. Ele tentou se mexer, mas os músculos estavam pesados. O que estava acontecendo com ele? Clara, ainda ao seu lado, passou os dedos pelo seu cabelo de maneira tranquilizadora. Melhor descansar, pai. O toque dela deveria ser reconfortante, mas Henrique sentiu um arrepio gelado na nuca. Ele tentou se lembrar da última vez que se sentiu realmente bem. Não conseguiu. O tempo estava se misturando em sua cabeça. Era como se os dias se dissolvessem uns nos outros. Pequenos apagões, lapsos de memória. Ele tentou organizar os pensamentos, mas seu cérebro parecia estar escorregando por um buraco negro. Clara se levantou da cadeira ao lado da cama, pegou o celular, deu alguns passos até a janela. Foi nesse momento que Henrique percebeu algo estranho. Clara sempre dizia que os médicos estavam no controle da sua medicação, que estavam ajustando as doses para ajudá-lo a se recuperar. Mas a enfermeira... Henrique olhou de relance para a mulher de uniforme branco. Ela já recolhia os frascos do remédio para guardá-los. Ele reuniu a pouca força que tinha e perguntou, a voz rouca, arranhada: "Esses remédios são mesmo necessários?" A enfermeira hesitou. Foi um detalhe mínimo, apenas 1 segundo de silêncio a mais do que o normal. Mas para Henrique, foi como se uma sirene tivesse disparado na sua mente. Sua filha trouxe a receita, não fomos nós que prescrevemos esse remédio. A frase cravou-se no peito de Henrique como uma faca. Então Ana estava certa? Ele olhou para Clara, que ainda estava distraída com o celular, provavelmente respondendo alguma mensagem da empresa. Se ela não percebeu sua pergunta, talvez fosse sua chance de descobrir mais. Mas o peso no corpo estava ficando insuportável. Sua visão começou a turvar, e ele sentiu que o sono estava chegando rápido demais, como se alguém tivesse apagado a luz dentro dele. No canto da mente, um único pensamento martelava: "O que diabos minha filha está fazendo comigo?" Henrique acordou de súbito. O quarto do hospital estava mergulhado em penumbra. Apenas a luz fraca do monitor cardíaco iluminava o ambiente. O ar era espesso, carregado com o cheiro de desinfetante e algo mais. Um leve odor metálico que ele não conseguia identificar. Quanto tempo ele havia dormido? Ele piscou, tentando dissipar a névoa da mente, mas tudo parecia denso, lento, como se estivesse afundando em um pântano invisível. O que estava acontecendo com ele? Ele levou a mão à testa, tentando organizar os pensamentos. A última coisa de que se lembrava com clareza era o aviso da garota de rua: "Não tome o remédio que sua filha vai lhe dar." As palavras ecoavam, mas pareciam um sonho distante. Ele tentou mover as pernas, mas seus músculos estavam fracos, mais fracos do que deveriam estar. Algo estava errado. Nos últimos dias, seu corpo parecia estar cedendo. No começo foram pequenas coisas, um leve cansaço, dificuldade para focar, algumas tonturas. Mas agora, era como se cada dose do remédio drenasse um pouco mais de sua energia. Henrique tentou se levantar, mas um peso insuportável pressionava seus membros. Era exaustão ou algo a mais? Do outro lado do quarto, Clara estava sentada em uma poltrona de couro, digitando no celular. Sempre ocupada, sempre no controle. Ele observou a própria filha com olhos diferentes naquela noite. Pela primeira vez, ele a viu não como sua herdeira, mas como uma incógnita. E se Ana estivesse certa? Henrique fechou os olhos por um instante e tentou puxar pela memória os últimos meses. Antes de ser internado, ele ainda comandava sua empresa, ainda tinha força, voz. Mas então veio a fraqueza inexplicável. Os médicos não encontravam uma causa clara. Clara entrou no controle, cuidou dele, trouxe médicos particulares, contratou enfermeiros.
Ela foi sua sombra, sempre ao lado, sempre decidindo por ele. E ele confiou. Mas agora, sentindo o próprio corpo falhar sem explicação, Henrique se perguntava se havia cometido um erro terrível. Ele virou a cabeça para o lado e viu a enfermeira de plantão ajustando o soro. Era sua chance. Com licença. Sua voz saiu arranhada, quase um sussurro. A enfermeira olhou para ele surpresa. Esses remédios, quem os prescreveu? Ela hesitou. Foi um momento rápido, mas Henrique percebeu. Os médicos daqui, certo? Ele insistiu, o coração disparado. A enfermeira desviou o olhar. Na verdade, sua filha trouxe a receita. O ar sumiu dos pulmões de Henrique. Não fomos nós que prescrevemos esse remédio. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. Clara continuava no celular, alheia à troca de olhares que acontecia do outro lado do quarto. A enfermeira percebeu a mudança na expressão de Henrique e se afastou sutilmente, como se temesse ter falado demais. Ele sentiu o desespero crescer dentro de si. O que ela estava fazendo com ele? Henrique fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, Clara já estava ao seu lado, como se tivesse sentido sua inquietação. Está tudo bem, pai. Ele olhou para a filha, mas não respondeu. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia se podia confiar nela. Do outro lado da cidade, Ana corria contra o tempo. Ela sabia que se não fizesse algo logo, Henrique morreria naquele hospital. A noite estava fria. As ruas estreitas e escuras pareciam um labirinto de sombras e luzes fracas de postes quebrados. Ana conhecia aquele cenário muito bem. Era o mundo em que cresceu. Mas agora, sua missão era diferente. Ela precisava encontrar Diana. Diana era a única pessoa que poderia ajudá-la, a única amiga verdadeira que Henrique já teve. Ana apertou o casaco fino contra o corpo e subiu os degraus de um prédio antigo no centro da cidade. O apartamento de Diana ficava no último andar. Ela bateu com força. Segundos depois, uma mulher na casa dos 50 abriu a porta. Diana tinha um olhar afiado e cabelos escuros presos em um coque desleixado. Os olhos dela se estreitaram ao ver Ana. Quem é você? Ana respirou fundo. Eu sou a única pessoa que pode salvar Henrique Vasconcelos. Diana deixou Ana entrar. O apartamento estava bagunçado, papéis espalhados sobre a mesa. Diana ainda vestia um roupão, uma xícara de café fumegante na mão. Fale rápido, garota. Por que acha que Henrique precisa ser salvo? Ana contou tudo. Sobre os remédios, sobre Clara, sobre como ninguém acreditava nela. Diana ouviu em silêncio. Quando Ana terminou, Diana ficou imóvel por alguns segundos. Depois levantou-se de repente, pegou o celular e começou a digitar rapidamente. O que você está fazendo? Ana perguntou. Diana ergueu os olhos, sérios e duros. Se você estiver certa, Clara não quer só o dinheiro do pai. Ela quer o controle absoluto e eu não vou deixar isso acontecer. Henrique acordou com uma dor aguda na cabeça, como se seu cérebro estivesse coberto por uma névoa densa. A claridade do hospital o cegava por um instante e por um momento ele não sabia onde estava. Então se lembrou. A frase da enfermeira ressoava como um trovão na sua mente. Sua filha trouxe a receita. Não fomos nós que prescrevemos esse remédio. Henrique virou a cabeça lentamente. Clara estava ao seu lado, com um sorriso doce, segurando uma colher com mingau. Bom dia, pai. Dormiu bem? Henrique apenas a observou. Antes, ele nunca questionaria aquele tom carinhoso. Mas agora, quantas vezes ela já havia mentido para ele antes? Clara se inclinou um pouco mais, tocando a testa dele com as costas da mão, fingindo preocupação. Você tem andado tão cansado ultimamente, talvez devêssemos aumentar a dose do seu remédio. Henrique sentiu o estômago revirar. Por um momento, a ideia de abrir a boca e dizer tudo, que ele sabia, que alguém o alertou, que os comprimidos estavam o deixando pior, piscou em sua mente. Mas ele se conteve. Ele percebeu algo importante. Se Clara realmente estava tentando manipulá-lo, ela acreditava que ele ainda não suspeitava de nada. E isso significava que ele tinha uma vantagem. Ele engoliu seco,
disfarçando o incômodo na garganta, e forçou um sorriso fraco. Talvez seja apenas o cansaço, filha. Estou bem. Clara continuou sorrindo, mas seus olhos brilharam de uma forma estranha. Clara sabia. Ela sentia o cheiro da desconfiança no pai. Ela precisava agir rápido. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital, ajustando o casaco de grife em seus ombros, Clara já sabia exatamente o que fazer. Se seu pai estava começando a questioná-la, ela faria com que ninguém mais acreditasse nele. Minutos depois, Clara entrou no consultório do diretor do hospital. Lá estavam 2 médicos e um psiquiatra que atendia Henrique. Ela respirou fundo, deixando os olhos ficarem levemente marejados. Quando começou a falar, sua voz saiu baixa, trêmula. Eu estou muito preocupada com o meu pai. Os médicos olharam para ela, atentos. Ele não tem sido mais o mesmo. Anda confuso, paranoico. Ele me disse coisas sem sentido ontem. Clara se permitiu uma pausa dramática. Depois passou as mãos pelos olhos e fungou baixinho. Ele disse que eu estava tentando envenená-lo. Os médicos se entreolharam. Clara segurou o choro com maestria, como uma atriz no auge do seu papel. Eu sou a única família que ele tem. Eu só quero ajudá-lo. Mas e se ele estiver desenvolvendo algum tipo de demência precoce? O psiquiatra anotou algo no bloco de notas, exatamente como ela queria. O médico-chefe, um senhor de cabelos grisalhos, suspirou. Isso é preocupante, Clara. Talvez devêssemos monitorá-lo mais de perto. Talvez devêssemos aumentar a medicação, o psiquiatra sugeriu. Clara respirou fundo, como se estivesse relutante. Então, balançou a cabeça como se estivesse se sacrificando por algo maior. Se for para o bem dele, então tudo bem. Enquanto Clara arquitetava seu plano no hospital, Ana e Diana estavam em uma missão perigosa. Diana conhecia um contato no setor administrativo do hospital, um técnico responsável por inserir prescrições médicas nos sistemas. Se Clara falsificou documentos para dar esses remédios ao pai, eles estarão no banco de dados interno, Diana explicou, enquanto caminhavam rapidamente pelos corredores estreitos do centro da cidade. O escritório do técnico ficava em uma pequena clínica, escondida entre prédios comerciais. Ana não desgrudava os olhos do chão. Mesmo confiante, ela sabia que Clara podia ter gente observando. Ao chegarem, Diana bateu na porta. Um homem na casa dos 40 atendeu. Ele parecia nervoso. Diana, o que você quer? Ele olhou para os lados, verificando se não estavam sendo seguidos. Precisamos acessar o histórico de prescrições de Henrique Vasconcelos. O homem praguejou baixinho. Vocês não têm ideia no que estão mexendo. Diana cruzou os braços. Tenho sim. Você vai ajudar ou não? O homem bufou, hesitou e então gesticulou para que entrassem. O técnico digitou rapidamente no computador. Ana observava atentamente. Os segundos pareciam uma eternidade. Então, os arquivos apareceram na tela. Diana prendeu a respiração. Ali estavam todas as prescrições feitas em nome de Henrique. Mas o detalhe mais assustador era: havia remédios adicionados ao sistema que nenhum médico do hospital havia receitado. Os pedidos foram aprovados manualmente. E o mais chocante: todos os pedidos vinham do perfil de Clara Vasconcelos. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. Ana sentiu o coração disparar. A gente pegou ela, sussurrou. Diana apertou os punhos. Sim, mas agora precisamos provar isso. O técnico se virou para elas, apreensivo. Se eu for pego mexendo nisso, Clara acaba comigo. Diana pegou um envelope cheio de dinheiro e empurrou para ele. Você nunca viu a gente aqui. Só precisa me enviar esse arquivo por e-mail e deletar qualquer rastro. O homem pensou por um momento. Então, pegou o dinheiro e assentiu lentamente. Vocês não podem falhar. Diana olhou para Ana. Falhar não é uma opção. De volta ao apartamento de Diana, Ana sentou-se no sofá, o cérebro fervendo com tudo o que haviam descoberto. Agora tinham provas. Clara não estava apenas dopando o pai. Ela estava fazendo isso com documentos falsificados.
Mas o que fariam agora? Diana esfregou o rosto, cansada. Se formos à polícia agora, Clara pode se antecipar. Ela tem muito dinheiro e influência. Ana pensou por um segundo. Então, uma ideia perigosa surgiu em sua mente. E se, em vez de irmos até ela, fizermos ela vir até nós? Diana arqueou uma sobrancelha. Ana sorriu, sombria. Está na hora de Clara perceber que não está no controle dessa história. Clara sabia que o tempo estava contra ela. O pai estava começando a questioná-la. Os médicos estavam ficando atentos. E havia aquela maldita menina de rua. Se não agisse rápido, poderia perder tudo. Sentada em seu escritório na cobertura da Vasconcelos Corp, Clara esticou os dedos sobre a mesa de vidro e pegou o telefone. Doutor Álvaro, está na hora. Do outro lado da linha, o advogado deu um riso seco. Tudo pronto, senhorita Vasconcelos. Em poucas horas, seu pai não terá mais o direito de tomar decisões por si mesmo. Clara sorriu. Henrique Vasconcelos estava prestes a perder tudo. E ele nem sabia disso ainda. Henrique acordou com uma estranha sensação de vazio. O hospital parecia o mesmo. O cheiro de desinfetante, o bip da máquina cardíaca, o barulho dos passos no corredor. Mas algo estava errado. Ele virou a cabeça. Clara estava lá, sentada com as pernas cruzadas, um olhar plácido no rosto. Bom dia, pai. Henrique forçou um sorriso. Preciso falar com meus médicos. Preciso entender por que estou me sentindo tão fraco. Clara inclinou a cabeça. Pai, você não precisa se preocupar com isso. Eu já cuidei de tudo. Henrique franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Clara abriu a bolsa de grife e tirou um envelope pardo. Você foi declarado incapaz de administrar sua própria vida, pai. Legalmente você já não pode tomar nenhuma decisão sem minha autorização. Henrique piscou, atordoado. O quê? Clara puxou um papel e o colocou no colo dele. Leia! Henrique pegou o documento com as mãos trêmulas, e então o pavor atingiu seu peito como um soco. Era um termo de interdição, assinado por médicos e advogados, com carimbo oficial do tribunal. Ele leu as palavras lentamente, cada frase roubando um pouco mais do seu ar. Henrique Vasconcelos está inapto para gerenciar sua própria vida, devido a sinais de confusão mental e paranoia avançada. Sua filha, Clara Vasconcelos, assume plenos poderes sobre seus bens, negócios e decisões médicas. Henrique ergueu os olhos. Seu coração disparava. O que você fez? Clara deu um sorriso doce. Eu fiz o que era necessário. Henrique tentou levantar-se da cama, mas suas pernas fraquejaram. Ele sentiu um gosto amargo na boca. Isso é ilegal. Clara deu de ombros. Eu tenho laudos médicos dizendo que você está mentalmente instável. O juiz acreditou, os médicos também, até os acionistas da empresa. Ela sorriu como se estivesse explicando algo óbvio. Ninguém confia mais em você, pai. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele estendeu a mão para a mesa de cabeceira, pegando seu celular. A tela estava bloqueada. Código incorreto. Ele tentou novamente. Código incorreto. Ele olhou para Clara, que segurava o próprio telefone com tranquilidade. Você não tem mais acesso a nada. Suas contas bancárias estão bloqueadas. Sua assinatura não vale mais nada. Seu advogado trabalha para mim. Seus médicos, eu os escolhi. Seu cartão, cancelado. Henrique sentiu o peito apertar. Ela o tinha encurralado. E ele nem percebeu quando isso aconteceu. O pânico tomou conta dele. Henrique lutou contra a fraqueza e se forçou a se levantar. Ele tropeçou para fora da cama e agarrou a enfermeira que passava no corredor. Por favor, chamem a polícia, isso é um golpe. A enfermeira olhou para Clara desconfortável. Clara suspirou e passou a mão pelo rosto, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Vocês estão vendo o comportamento errático, o pânico descontrolado. O médico apareceu na porta. Senhor Vasconcelos, volte para a cama. Henrique apontou para Clara. Ela está me enganando, ela falsificou documentos. Clara baixou os olhos e balançou a cabeça, fingindo tristeza. É tão difícil ver meu pai assim.
Eu só quero ajudá-lo. A enfermeira segurou gentilmente o braço de Henrique. Senhor, sua filha só quer o melhor para você. Henrique ficou imóvel. Ninguém acreditava nele. Clara venceu. Enquanto isso, Ana e Diana estavam sentadas no apartamento, encarando a tela do computador. Diana apertou os punhos. Temos provas de que Clara está falsificando documentos médicos. Mas não sabemos quanto tempo temos antes que ela perceba que estamos atrás dela. Ana bateu o pé no chão, impaciente. Se ela agir antes de nós, Henrique está acabado. Foi nesse momento que o telefone de Diana tocou. Ela atendeu e, ao ouvir a voz do outro lado da linha, seu rosto ficou pálido. O quê? Quando? Ana se inclinou para a frente. O que foi? Diana desligou o telefone e olhou para Ana com os olhos arregalados. Clara interditou Henrique. Ele perdeu tudo. Ana sentiu o sangue gelar. Se não fizessem algo logo, Henrique não teria chance de sair dessa vivo. O tempo dentro da ala restrita do hospital parecia diferente. Os dias se misturavam em uma sequência confusa de exames, remédios e longas horas de exaustão. Henrique já não sabia se era manhã ou noite. O quarto onde estava agora era menor, sem janelas, sem relógio. Apenas uma cama, um armário trancado e um interfone que ninguém atendia. Seu corpo estava mais fraco do que nunca. Cada vez que tentava se levantar, as pernas não respondiam direito. A mente estava lenta, como se houvesse uma névoa densa cobrindo seus pensamentos. E sempre que tentava se concentrar, um sono avassalador o puxava para baixo. Ele sabia que algo estava errado, mas ninguém o ouvia. E Clara tinha feito questão de garantir isso. Henrique estava deitado, olhando para o teto, quando ouviu a porta se abrir. Passos delicados ecoaram no piso frio. Clara. Ela estava ali, impecável como sempre. Vestia um conjunto bege elegante, cabelos presos em um coque perfeito, maquiagem sutil. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao lado dele, cruzando as pernas com calma. Pai. Henrique não respondeu. Ela suspirou, inclinando-se ligeiramente para frente. Eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Queria que você tivesse confiado mais em mim. Henrique forçou a voz, que saiu áspera. Eu confiei. Clara sorriu, como se sentisse pena dele. Confiança é uma ilusão, pai. Você achou que controlava tudo, mas no final... Ela se inclinou ainda mais, sussurrando. Foi sempre eu. Henrique fechou os olhos. A raiva queimava em seu peito. Clara não estava com medo. Ela estava saboreando aquilo. Ela pegou o copo d'água ao lado da cama, girou o líquido devagar e disse: Não se preocupe, você não vai sofrer. Vai ser graduação. Henrique a olhou, um arrepio gelado subindo por sua espinha. Clara sabia que ele estava percebendo o próprio corpo falhar. E ela queria que ele percebesse. Essa era a verdadeira tortura. Enquanto Henrique definhava, Ana estava do lado de fora do hospital, observando. Ela passou o dia inteiro analisando os turnos dos enfermeiros, os horários da segurança e os acessos restritos. Ela precisava entrar. E então achou sua chance. No final da noite, viu uma funcionária sair pela porta lateral para fumar. Ana correu até ela antes que voltasse. Oi, moça, você tem fogo? Ana perguntou, enfiando a mão no bolso como se procurasse um cigarro. A enfermeira franziu a testa. Você nem parece ter idade para isso. Ana riu, meio sem graça. A mulher deu de ombros e estendeu o isqueiro. No instante em que olhou para o lado, Ana deslizou sorrateiramente o crachá do bolso da enfermeira. Ela deu um passo para trás e sumiu na escuridão. O crachá a levaria até Henrique. Mas o que ela encontrou lá dentro foi muito pior do que imaginava. Ana caminhava rápido, mas sem parecer suspeita. Cada corredor era uma barreira invisível. Cada enfermeiro parecia um inimigo em potencial. Ela se escondeu em um armário quando ouviu passos se aproximando. Prendeu a respiração. Quando o caminho ficou livre, saiu e entrou na sala de medicamentos. Ela precisava ver o que estavam dando para Henrique.
Revirou prateleiras, checou etiquetas, anotou nomes. E então encontrou um frasco estranho, sem rótulo, sem prescrição. Os comprimidos dentro dele eram idênticos aos que Henrique estava tomando. Ana puxou o celular e tirou fotos. Mas antes que pudesse sair, ouviu vozes se aproximando. Clara disse que precisamos aumentar a dose. Henrique está demorando mais do que o esperado. Ana prendeu o ar. Ela já sabia. Clara estava matando o próprio pai aos poucos. E agora, Ana tinha a prova. Ana saiu do hospital sem ser vista. Mas enquanto corria pelas ruas, seu coração estava disparado. Ela pegou o celular e ligou para Diana. A mulher atendeu quase de imediato. Ana? A gente precisa tirá-lo de lá, agora. Diana ficou em silêncio por um momento. Então respondeu. Me encontre na minha casa. Vamos acabar com Clara. Ana chegou esbaforida ao apartamento de Diana. As fotos dos comprimidos sem rótulo ainda estavam abertas na tela do seu celular. Ela tinha a prova. Diana abriu a porta antes mesmo que ela batesse. O olhar da mulher era sério, cansado, mas determinado. Me conta tudo. Ana mostrou as fotos, explicando rapidamente como havia se infiltrado no hospital. Diana fechou os olhos por um instante, segurando a testa. Isso é pior do que eu imaginava. Ana cerrou os punhos. Se a gente não tirar ele de lá logo, Clara vai matá-lo. Diana assentiu, caminhando até a escrivaninha. Puxou uma pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa. Tem um funcionário dentro do hospital que pode nos ajudar. O nome dele é Fábio. Ele trabalha na segurança e... Ele foi comprado por Clara. Ana interrompeu. Diana balançou a cabeça. Foi, mas ele se arrependeu e agora quer sair dessa antes que seja tarde. Ana encarou a mulher. E por que ele ainda está lá? Diana suspirou. Porque Clara não perdoa traição. Fábio trabalhava na central de segurança do hospital. Era um homem de 40 e poucos anos, com olhos sempre cansados e um nervosismo evidente nos gestos. Ele não estava no hospital quando Ana e Diana chegaram a seu pequeno apartamento. Mas bastou uma batida firme na porta e um sussurro do nome de Clara para que ele abrisse rapidamente, puxando-as para dentro. Vocês são loucas de virem aqui, ele sussurrou, trancando a porta atrás de si. E você é um covarde por continuar ajudando Clara, Diana retrucou. Fábio passou a mão pela nuca, nervoso. Eu não tive escolha, mas eu juro que não queria que chegasse a esse ponto. Eu tentei sair, mas se eu abrir a boca, estou morto. Ana encarou o homem nos olhos. Se você realmente quer sair disso, então nos ajude a tirar Henrique do hospital. Hoje. Fábio hesitou. Então engoliu seco e assentiu. Fábio explicou rapidamente como funcionava a segurança da ala restrita onde Henrique estava internado. Clara colocou câmeras extras no corredor dele. Só enfermeiros autorizados podem entrar. E os horários? Diana perguntou. A troca de turno acontece às 2 da manhã. Durante 5 minutos não há ninguém no corredor. Ana se ajeitou na cadeira. 5 minutos são o suficiente. Fábio riu, mas não era um riso de diversão. Se vocês falharem, todos nós estamos mortos. Diana cruzou os braços. Então é melhor não falharmos. 1h55 da manhã. Ana, Diana e Fábio estavam do lado de fora do hospital observando o relógio. O crachá falso que Ana havia roubado ainda estava com ela, mas não seria o suficiente para passar pela porta da ala restrita. Fábio, vestido com seu uniforme, entrou primeiro. Ele precisava desativar as câmeras por exatos 2 minutos. Diana e Ana esperaram do lado de fora, o coração batendo rápido. 1h59. Um bip curto veio do rádio de Fábio. Sinal de que as câmeras estavam desligadas. Agora, Diana sussurrou. Ana correu com o sangue pulsando nos ouvidos. Ela passou pelo corredor sem ser vista. A luz fraca piscava, dando um clima ainda mais tenso à situação. Quando chegaram à porta de Henrique, Diana puxou um pequeno frasco do bolso e embebeu um pano. O que é isso? Ana perguntou. Caso alguém tente impedir a gente. Ana assentiu.
Fábio usou seu cartão de segurança para abrir a porta. Henrique estava deitado, imóvel, os olhos abertos, mas sem brilho. Ana correu até ele, segurando seu rosto com as duas mãos. Henrique, sou eu. Você consegue me ouvir? Ele piscou lentamente, como se lutasse para entender o que estava acontecendo. Ela está me matando. Ana mordeu o lábio. Eu sei, mas a gente vai tirar você daqui, agora. Henrique tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco demais. Diana lançou um olhar tenso para o corredor. A troca de turno vai acabar. Temos 2 minutos. Fábio pegou uma cadeira de rodas e ajudou Henrique a se sentar. Mas assim que começaram a empurrá-lo pelo corredor, uma voz congelou todos no lugar. Ei, o que estão fazendo? Um enfermeiro noturno. Diana não hesitou. Ela se aproximou rapidamente, pressionou o pano embebido contra o rosto do homem e ele caiu inconsciente em segundos. Agora ou nunca, Ana sussurrou, empurrando a cadeira com toda a força. Quando chegaram à saída lateral do hospital, Fábio digitou o código rapidamente. A porta se abriu com um clique seco. Eles saíram para a rua, no exato momento em que as luzes vermelhas da emergência começaram a piscar. Clara já sabia, mas eles já estavam longe. O carro de Diana os levou para o subúrbio da cidade, um lugar que Clara não pensaria em procurar logo de imediato. Ana observou Henrique no banco de trás. Ele parecia devastado. Seu terno caro estava amassado. Seu olhar estava perdido. Diana estacionou o carro e se virou para ele. Agora você está livre, mas precisa entender uma coisa, Henrique. Ele ergueu os olhos lentamente. Você perdeu tudo. Henrique respirou fundo, tentando absorver a realidade. Meu dinheiro? Diana balançou a cabeça. Congelado. Meus documentos? Clara tem controle de tudo. Henrique encostou a cabeça no banco. Ana mordeu o lábio. Você ainda tem a gente. Ele a olhou pela primeira vez de verdade. E naquele momento, ele percebeu algo assustador. A única pessoa em quem podia confiar era uma menina de rua. O vento cortante da madrugada atingiu o rosto de Henrique como um tapa. Ele puxou o casaco fino contra o corpo, mas o tecido barato não servia para nada contra o frio implacável da cidade. Nunca em sua vida ele tinha sentido frio de verdade. Não aquele frio que uma janela bem vedada e um sistema de aquecimento resolviam, mas o frio que entrava nos ossos, que queimava a pele, que fazia os músculos tremerem sem controle. Henrique não deveria estar ali, mas estava. E agora, pela primeira vez, não havia um único lugar no mundo onde ele pudesse entrar e ser bem-vindo. Ele olhou para o lado. Ana estava agachada perto de uma lixeira, mexendo em sacolas plásticas amontoadas. O que você está fazendo? Ele perguntou enojado. Ana revirou os olhos. Procurando comida, horas. Henrique deu um passo para trás. Isso é nojento. Ana suspirou impaciente. E passar fome não é? Henrique engoliu em seco. Seus olhos varreram a rua escura e vazia. Seus sapatos caros estavam imundos, sua roupa amassada e sua dignidade. Talvez essa tenha ficado naquele hospital. Depois da fuga, Diana conseguiu levá-los até um bairro esquecido pela cidade. Não podiam ficar em sua casa. Clara com certeza tinha rastreadores, câmeras, contatos. Henrique não tinha 1 centavo. Diana prometeu buscar ajuda, mas precisaria de tempo. Então Ana assumiu o comando. Ela o levou até uma viela estreita entre 2 prédios abandonados. O cheiro de lixo e urina impregnava o ar. Henrique olhou ao redor, horrorizado. Não podemos ficar aqui, Ana deu de ombros. Tem um teto, tem sombra, serve. Ela se jogou sobre alguns papelões e puxou um cobertor fino. Henrique nem se moveu. Isso é insano. Ana bufou, impaciente. Você quer o quê? Um hotel 5 estrelas? Você não entendeu ainda? Você perdeu tudo. Henrique sentiu algo quente subir por sua garganta. Raiva, desespero. Ele não aceitaria aquilo. Então ele foi embora. Henrique andou por horas. Cada quarteirão parecia mais frio do que o anterior. Ele parou em frente a um banco. Seu banco. Tentou entrar. O segurança o olhou de cima a baixo.
Posso ajudar? Henrique se aprumou. Sou Henrique Vasconcelos. Preciso acessar minha conta. O segurança soltou um riso curto. Senhor, por favor, se afaste. Henrique tentou argumentar, mas tudo que recebeu foi um olhar impassível e a porta fechada na sua cara. Ele tentou chamar um táxi. O motorista deu uma risada sarcástica e acelerou sem parar. Ele tentou entrar em um restaurante, mas foi expulso antes mesmo de tocar na maçaneta. Não aceitamos pedintes. Henrique ficou ali, parado na calçada, a boca seca, o estômago roncando. Naquela noite, ele entendeu algo que nunca tinha percebido antes. A cidade não vê quem não tem nada. E pela primeira vez, Henrique era um desses invisíveis. Quando voltou para o beco, Ana ainda estava lá. Ela não disse nada. Apenas empurrou uma embalagem de hambúrguer para ele. Henrique não perguntou de onde veio. Ele apenas pegou e comeu. E era a coisa mais horrível que já tinha provado, mas no momento parecia um banquete. Ana o observava de canto de olho. Aprendeu alguma coisa hoje, riquinho? Henrique mastigou em silêncio. Quando terminou, limpou a boca com a manga do casaco. Aprendi. Ana arqueou uma sobrancelha. E o que foi? Henrique respirou fundo e respondeu sem ironia, sem arrogância, apenas aceitação. Que ninguém dá a mínima para alguém que não pode pagar. Ana sorriu, satisfeita. Agora sim, você está começando a entender. O frio ficou pior à medida que a noite avançava. Henrique tremia sem parar. Ana o puxou para perto. Fica quieto, a gente compartilha calor assim. Henrique queria recusar, mas o gelo no corpo era mais forte que o orgulho. Ele encostou as costas na parede e deixou o sono levá-lo. E enquanto tentava ignorar a dor no estômago vazio, Henrique pensou em todas as noites que passou em cobertores de seda, em colchões macios, cercado de conforto. E percebeu quantas vezes tinha passado por lugares como aquele sem olhar para o lado. Quantas vezes ignorou rostos como o de Ana. Quantas vezes acelerou o carro ao ver um sem-teto se aproximar. Agora ele era um deles, e não havia ninguém que pudesse tirá-lo dali, a não ser ele mesmo. Diana digitava freneticamente no computador. Seu apartamento estava escuro, silencioso, exceto pelo barulho das teclas sendo pressionadas. Ela não dormia há dias. Desde que ajudara Ana e Henrique a fugirem, passava horas vasculhando documentos, rastreando e-mails, analisando transações suspeitas. E agora, ela finalmente encontrou o que precisava. Na tela, um dossiê completo se formava diante de seus olhos. Exames médicos alterados. As receitas que Clara entregou ao hospital não haviam sido assinadas pelos médicos que cuidavam de Henrique. Transferências milionárias. Pagamentos saindo direto da conta da empresa Vasconcelos Corp para contas em nome de terceiros. Valores altos, sem justificativa, contratos assinados por Henrique depois que ele foi interditado. Provas suficientes para colocar Clara contra a parede. Diana pegou o telefone e ligou para Ana. A garota atendeu no terceiro toque. Diz que tem boas notícias. Temos tudo o que precisamos para acabar com Clara. Ana ficou em silêncio por um momento e então sorriu do outro lado da linha. Então vamos derrubar essa malvada. Diana saiu de casa com um pendrive no bolso, o coração acelerado. Ela combinou de encontrar Ana e Henrique em um estacionamento abandonado, um lugar discreto onde poderiam discutir o próximo passo sem chamar a atenção. Quando chegou, Ana já estava lá, sentada no capô de um carro velho, tamborilando os dedos no metal enferrujado. Henrique estava ao lado dela, de braços cruzados, vestindo um moletom barato que Diana trouxe para ele. Ele parecia diferente. O olhar não era mais o de um homem perdido. Era o olhar de alguém pronto para lutar. Diana jogou o pendrive para Ana. Aqui dentro tem tudo. Henrique pegou o objeto e o segurou por um instante. Isso é o suficiente para acabar com ela? Diana assentiu. Se levarmos isso à polícia, Clara não terá saída. Ana sorriu satisfeita, mas antes que pudessem comemorar, os faróis de um carro iluminaram o estacionamento. Corram! Diana gritou.
O carro preto acelerou em direção a eles, os pneus cantando no asfalto. Henrique puxou Ana pelo braço e os três dispararam na direção oposta. Os seguranças de Clara estavam ali, e eles não estavam para brincadeira. Ana entrou por um beco estreito, arrastando Henrique e Diana com ela. Para onde? Henrique perguntou, ofegante. Ana apontou para uma escada de incêndio. Subam! Diana foi primeiro, depois Ana. Henrique, ainda fraco, se esforçou para subir, sentindo os músculos protestarem. Os seguranças entraram no beco. Um deles ergueu a arma. Bang! O tiro ricocheteou no metal da escada. Ana gritou, mais rápido, Henrique! Eles chegaram ao topo do prédio e correram pelo telhado. Diana olhou para trás e viu os seguranças subindo a escada atrás deles. Não tinham muito tempo. Chegaram à beirada do prédio. A rua estava abaixo deles, não havia saída. Henrique olhou ao redor, o coração disparado, e então viu um vão entre prédios. Era um salto arriscado, mas era a única chance. Henrique olhou para Ana. Confia em mim? Ana arqueou uma sobrancelha. Nem um pouco. Ótimo, então vamos. Ele segurou a mão da garota e pulou. Ana gritou. Por um segundo, o mundo pareceu ficar em câmera lenta. E então, os dois caíram do outro lado do prédio. Ana rolou pelo chão, sentindo o impacto no corpo. Henrique caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Diana veio logo atrás, quase escorregando ao aterrissar. Eles conseguiram, mas os seguranças ainda estavam vindo. Eles precisavam desaparecer. Diana os guiou por ruas secundárias, longe do centro da cidade. Quando finalmente pararam para respirar, Henrique encostou-se a uma parede e fechou os olhos. Ana tirou o pendrive do bolso e o segurou firme. Não podemos ir à polícia ainda. Henrique ergueu os olhos. Por quê? Ana inspirou fundo. Clara tem influência. Se ela descobrir que temos provas contra ela, pode subornar alguém para enterrar o caso. Diana concordou. Precisamos fazer isso direito. Henrique olhou para as duas mulheres à sua frente e percebeu que não tinha escolha. Se quisesse recuperar sua vida, teria que jogar o jogo de Clara e vencê-la a qualquer custo. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas pela luz amarelada dos postes piscantes. Ana e Henrique corriam sem rumo, os pulmões queimando, as pernas pesadas. Diana havia se separado deles propositalmente para despistar os seguranças, mas Ana sabia que eles ainda estavam sendo seguidos. Ela sentia. Henrique tropeçou, apoiando-se em uma parede. Seu rosto estava pálido, o suor escorrendo pela testa. Não, posso parar, ele arfou. Ana apertou os dentes. Eles não tinham tempo para aquilo. Atrás deles, o som de passos ecoou pelo beco. Eles estavam cercados. Dois homens de terno surgiram das sombras, bloqueando a saída do beco. Outro veio pelo lado oposto, impedindo a fuga. Ana agarrou o pendrive no bolso. Henrique tentou se manter firme, mas seu corpo tremia. O remédio. Ele ainda sentia os efeitos dos meses de envenenamento. Clara conseguiu deixá-lo fraco o suficiente para que seu próprio corpo fosse uma prisão. Um dos seguranças deu um passo à frente, o mesmo que atirou neles antes. Chega de brincadeira. Henrique tentou reagir, mas caiu de joelhos. Ana olhou para os lados. Eles não tinham para onde fugir, mas ela ainda tinha uma escolha. Ana fechou os olhos por um segundo, sentindo o pendrive pressionado contra sua palma suada. Se fugisse, poderia entregar as provas, mas se deixasse Henrique ali, ele não sobreviveria. Ela olhou para o homem caído ao seu lado. Merda! Antes que os seguranças avançassem, Ana jogou o pendrive embaixo de um container de lixo. Tudo bem, eu me rendo. Os homens se entreolharam. Onde estão os arquivos? Ana deu de ombros. Não sei do que vocês estão falando. Um dos seguranças agarrou seu braço, puxando-a com força. Se estiver mentindo, Clara vai fazer você se arrepender. Ana apenas sorriu com desafio. Então é melhor ela vir falar comigo pessoalmente. Henrique tentou protestar, mas seu corpo não obedeceu. Ana foi levada, e ele não pôde fazer nada. A limusine preta estava estacionada a 2 quadras dali.
Ana foi jogada para dentro do carro, o impacto fazendo seus ombros baterem contra o banco de couro macio. O cheiro de perfume caro encheu suas narinas. Clara estava sentada à frente dela, perfeita como sempre, um sorriso controlado nos lábios. Você me deu muito trabalho, sabia? Ana se recostou no banco, cruzando os braços. Podia ter mandado flores e um convite, então. Clara suspirou, entediada. Onde estão as provas? Ana forçou uma expressão inocente. Que provas? Clara inclinou a cabeça, os olhos afiados como lâminas. Não brinque comigo, garota. O motorista arrancou com o carro. Ana percebeu que estavam indo para algum lugar longe dali. Ela precisava ganhar tempo. O que você acha que vai conseguir com isso? Ana perguntou. Clara deu um sorriso frio. Simples. Vou garantir que você e Henrique nunca mais sejam um problema para mim. Ana engoliu seco, mas não demonstrou medo. Se Clara achava que ela ia se dobrar, ela estava muito enganada. Ana sentia o cheiro de mofo e cigarro velho impregnado no pequeno quarto onde estava presa. Depois de ser levada pelos seguranças de Clara, ela não foi morta nem torturada. Não ainda. Clara não era burra. Ela queria respostas primeiro. Ana estava sentada no chão, as mãos amarradas com fita plástica. O pulso doía, mas ela já passou por piores. A porta se abriu. Clara entrou, o salto estalando contra o piso de madeira velha. Espero que tenha dormido bem. Ana levantou a cabeça e cuspiu no chão. Melhor do que você quando descobrir que perdeu. Clara suspirou, impaciente. Onde estão as provas? Ana sorriu, bem longe das suas mãos. Clara se inclinou, segurando o rosto de Ana com força. Você acha que pode ganhar de mim, pirralha? Ana sentiu os dedos da mulher apertando seu maxilar. Mas em vez de demonstrar dor, ela riu. Não acho, eu sei. Clara a soltou com violência e se afastou. Aproveite sua estadia. Quando eu voltar, espero que esteja mais colaborativa. A porta bateu atrás dela. Ana fechou os olhos. Ela precisava sair dali, agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique estava à beira do colapso. Ele mal se lembrava de como chegou ali. A última coisa de que tinha certeza era que Ana foi levada, e ele não pôde fazer nada. Agora, estava deitado em uma maca dura, cercado por pacientes gemendo ao seu redor. Um hospital público. Pela primeira vez na vida, ele era tratado como um qualquer. Sem quarto particular, sem médicos particulares, sem lençóis macios, apenas o básico. E pela primeira vez ele entendeu como era depender do sistema. A enfermeira o atendeu com pressa, os olhos cansados, a voz impaciente. Nome! Henrique engoliu seco. Henrique Vasconcelos. Ela parou de escrever por um instante e ergueu os olhos para ele. O Henrique Vasconcelos? O milionário? Ele soltou um riso fraco. Ex-milionário. A enfermeira balançou a cabeça e voltou a anotar. Bom, aqui todo mundo é tratado igual, então não espere privilégios. Henrique não esperava. Pela primeira vez, ele entendia o que isso significava. Ana sabia que ninguém viria salvá-la. Se quisesse escapar, teria que se virar sozinha. Ela começou a esfregar os pulsos contra a quina da parede, tentando romper a fita. Os minutos se arrastavam, o plástico cortava sua pele, mas ela continuou. Até que... A porta se abriu de repente. Ana prendeu a respiração. Mas em vez de Clara, uma mulher desconhecida entrou no quarto. Tinha cabelos escuros presos em um coque apressado, um blazer surrado e um olhar afiado como navalha. Você é Ana? Ana hesitou. Quem pergunta? A mulher se abaixou e cortou as fitas com uma lâmina pequena. Meu nome é Natália, sou jornalista. Ana massageou os pulsos doloridos. Como me encontrou? Natália se levantou e olhou para a porta. Uma fonte me disse que você tinha algo contra Clara Vasconcelos. Ana arqueou uma sobrancelha. E você resolveu invadir o cativeiro de uma criminosa só por curiosidade? Natália sorriu de lado. Digamos que eu gosto de histórias grandes, e a sua pode ser a maior que já investiguei. Ana respirou fundo.
Ela sabia que não podia confiar em qualquer um, mas sabia de outra coisa também. Se quisesse derrubar Clara, precisaria de alguém que soubesse como expor a verdade. E jornalistas sabiam fazer isso muito bem. Se quer essa história, Ana disse, então me tire daqui. Natália sorriu. Segure firme. Ela puxou Ana pelo braço e as duas saíram pelo corredor antes que os seguranças percebessem. A fuga estava só começando. No hospital, Henrique abriu os olhos devagar. A dor no corpo era insuportável. Ele tentou se sentar, mas uma voz o impediu. Fique deitado. Ele virou a cabeça. Diana estava ali, sentada ao lado dele, com olheiras profundas. Ana, ele perguntou, a voz falhando. Diana engoliu em seco. Clara pegou ela. Henrique sentiu o peito apertar. Ele falhou. Diana pegou um celular e mostrou a tela. As provas ainda estavam seguras. Henrique fechou os olhos. Então ainda temos uma chance. Diana assentiu. Sim, mas precisamos agir rápido. Ana e Natália se misturaram ao trânsito da cidade. A jornalista dirigia rápido, olhando pelo retrovisor a cada minuto. Acha que nos seguiram? Ana perguntou. Natália sorriu. Se seguiram, não vão nos alcançar. Ana apertou os dedos no banco. A gente precisa levar essa história para o mundo. Natália olhou para ela avaliando. Você tem certeza que quer fazer isso? Ana não hesitou. Clara tentou matar o próprio pai. Ela me sequestrou. Se a gente não acabar com ela, ninguém vai. Natália inspirou fundo e acelerou. Então vamos expor essa vadia. Ana sorriu. Pela primeira vez em dias, tinha esperança. Clara desfilava pelos corredores da Vasconcelos Corp como se fosse a dona do mundo. E naquele momento, ela era. Sentada na cadeira que outrora pertenceu a Henrique, Clara folheava alguns relatórios enquanto sua assistente particular descrevia os números da última semana. Lucros aumentaram 8%. Cortes de pessoal foram implementados sem maiores protestos. Os acionistas estão satisfeitos. Clara sorriu para si mesma. Ela venceu. Henrique estava fora do caminho. Ana tinha sido capturada e, se ficasse quieta, talvez até sobrevivesse. Mas o que realmente importava era que ninguém mais questionava sua autoridade. Ou pelo menos era o que ela achava. E quanto à imprensa? Clara perguntou. A assistente engoliu em seco. Sobre isso, tivemos um problema. Clara ergueu os olhos lentamente. Explique. A mulher hesitou. Parece que uma jornalista chamada Natália Medeiros está publicando pequenos artigos sobre a sua ascensão ao poder. Nada muito direto, mas insinuando coisas. Os dedos de Clara bateram levemente na mesa. Natália Medeiros, um nome que precisava ser eliminado rapidamente. Naquela mesma noite, Diana recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. Pare ou vamos atrás de você. Diana bufou irritada. Que previsível. Ela pegou o celular e ligou para Ana. Clara está jogando sujo. Ana, que estava escondida na casa de Natália, respondeu com sarcasmo. Isso é novidade? Diana suspirou. Agora que Natália começou a soltar informações, Clara vai reagir. Do outro lado da linha, Ana sorriu. Então é melhor acelerarmos. Enquanto Clara tentava abafar o caso, Natália usava sua inteligência para espalhar a verdade sem ser óbvia. Pequenos artigos, insinuações nas redes sociais, perguntas lançadas no ar. E o público começou a notar. Postagens sobre o empresário desaparecido Henrique Vasconcelos começaram a surgir. Fóruns de internet levantaram teorias sobre Clara ter manipulado o sistema para assumir o controle da empresa. E aos poucos, a narrativa começou a escapar das mãos de Clara. Dentro do escritório da Vasconcelos Corp, Clara lia as notícias com uma expressão de puro veneno. Os artigos de Natália eram sutis demais para serem processados legalmente, mas poderosos o suficiente para plantar dúvidas. Idiotas! Ela murmurou, jogando o tablet na mesa. Seu chefe de segurança entrou na sala. Precisamos agir logo. Essa jornalista vai acabar com você se não fizermos algo. Clara se levantou devagar, seus olhos faiscando. Então acabe com ela. O homem hesitou.
Você quer que eliminemos Natália? Clara sorriu cruelmente. Não, mas quero que ela aprenda a ter medo. No dia seguinte, Natália voltava para casa depois de uma reunião com um contato importante. Ela sentiu o perigo antes mesmo de ver. Uma van preta estacionada no fim da rua. Silhuetas dentro do carro, vigiando. Ela acelerou o passo. Mas antes que pudesse alcançar a entrada do prédio, 2 homens desceram do veículo. Senhora Medeiros, um deles disse, um conselho, pare com suas reportagens. Natália manteve o rosto inexpressivo. E se eu não quiser? O segundo homem sacou um canivete e o deslizou devagar sobre a palma da mão. Então coisas ruins vão acontecer. Natália engoliu em seco, mas não demonstrou medo. Clara está desesperada, não está? Os homens se entreolharam. Último aviso. E então entraram no carro e sumiram na escuridão. Natália ficou ali, imóvel. Ela sabia que a guerra estava apenas começando. Enquanto isso, no hospital público, Henrique finalmente conseguia ficar de pé. Ainda estava fraco, mas a mente estava mais afiada do que nunca. Ele sabia que o tempo estava acabando e ele não poderia mais se esconder. Diana entrou no quarto com um jornal na mão. As notícias sobre você estão começando a circular. Henrique pegou o jornal e leu a manchete. O que aconteceu com Henrique Vasconcelos? Ele sorriu. Clara achava que tinha vencido, mas ela se esqueceu de uma coisa. Ele não era um homem fácil de derrubar, e agora estava pronto para contra-atacar. O hospital público era um lugar caótico, cheio de gemidos de dor, conversas abafadas e o cheiro de álcool e desinfetante no ar. Henrique estava sentado na beira da maca, os olhos fixos na parede suja, mas sua mente estava anos atrás, em outro tempo, outro lugar. Desde que acordara ali, sem dinheiro, sem poder, sem nada, ele se recusava a pensar no que o trouxe até aquele momento. Mas agora não podia mais fugir, porque no fundo, Clara não se tornou o que é sozinha. E ele sabia disso. Clara sempre foi inteligente. Desde pequena, sabia o que queria e como conseguir. Lembranças voltaram como um filme em sua mente. Clara, aos 8 anos, manipulando a professora para conseguir uma nota melhor. Aos 12, mentindo para se livrar de uma punição. Aos 16, convencendo um sócio de Henrique a assinar um contrato que claramente o prejudicava. Henrique achava graça naquilo na época. Achava que era apenas inteligência afiada, que sua filha era forte, que em um mundo como o deles, era isso que ela precisava ser. E agora, essa mesma inteligência estava sendo usada contra ele. Ele a criou para vencer a qualquer custo, e ela venceu. Ele se lembrou da primeira vez que alguém o alertou sobre Clara. Foi Diana. Henrique, sua filha não vê pessoas. Ela vê oportunidades. Você precisa abrir os olhos. Ele riu dela na época. Ela só é ambiciosa. Mas Diana viu algo que ele ignorou. E agora era tarde demais. Henrique apertou os punhos. Ele passou a vida inteira acreditando que Clara herdaria seu império, que ela seria uma versão melhorada dele. E, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Ela aprendeu a vencer, ela aprendeu a destruir, ela aprendeu a manipular. Só que agora ele era o alvo. Henrique também pensou em Ana, a menina que não era sua filha, a menina que não tinha nada, mas que mesmo assim tentou salvá-lo. E ele pensou em quantas Anas ele ignorou na vida, quantos rostos ele nunca olhou de verdade, quantas pessoas ele esmagou para subir mais alto. O Henrique de antes não perderia tempo pensando nisso, mas agora ele via tudo. E doía. Henrique passou a mão pelo rosto, sentindo a barba crescida, a pele áspera. Pela primeira vez não queria sua fortuna de volta apenas por ego, queria para corrigir seu erro. Para impedir Clara, ele olhou para Diana, que o observava do canto do quarto. Estou pronto. Ela arqueou uma sobrancelha. Para quê? Henrique a encarou. Para lutar, para recuperar tudo, mas dessa vez por um motivo certo. Diana sorriu de lado. Então vamos acabar com Clara. Henrique assentiu.
E dessa vez, ele sabia que não poderia falhar. Henrique, Diana e Natália Medeiros estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira desgastada em um pequeno apartamento que servia de esconderijo. O som distante dos carros e a luz fraca da lâmpada pendurada no teto davam ao ambiente um ar de clandestinidade. Henrique, agora mais forte, olhava para o notebook aberto à sua frente. Nele, as provas contra Clara brilhavam como uma bomba prestes a explodir. E-mails comprovando a falsificação de documentos médicos, transferências ilegais desviando milhões da empresa, relatórios assinados em nome de Henrique, quando ele já estava interditado. Isso é o suficiente para enterrá-la, Diana disse, cruzando os braços. Natália sorriu de lado. E eu vou garantir que o mundo todo saiba. Henrique respirou fundo. Era agora ou nunca. O objetivo era desmascarar Clara publicamente, de uma forma que ela não pudesse abafar ou manipular a narrativa. Natália já havia plantado insinuações nas redes sociais e o público começava a questionar a ascensão repentina de Clara. Agora era a hora do golpe final. Vamos expor tudo durante o evento de caridade da Vasconcelos Corp, Henrique disse. Era um evento com transmissão ao vivo, jornalistas, investidores e políticos presentes. O palco perfeito. Henrique apareceria de surpresa, ao vivo, com provas em mãos. E quando Clara tentasse negar, Natália e Diana divulgariam simultaneamente os documentos para toda a imprensa. Seria um massacre. Clara não teria como escapar. Ou pelo menos, era isso que eles achavam. O que Henrique não sabia era que Clara já estava à frente deles. Ela sabia que seu pai não ficaria calado para sempre. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele tentaria algo. Então, colocou alguém para vigiá-lo. Um de seus antigos aliados, um advogado de confiança, se fingiu de arrependido e conseguiu informações sobre os próximos passos de Henrique. E com isso, Clara soube exatamente o que fazer. No dia seguinte, as manchetes dos jornais chocaram a todos. Henrique Vasconcelos, um homem instável tentando derrubar a própria filha. Empresário interditado, prepara ataque contra a herdeira legítima. Fontes próximas afirmam: Henrique sofre de delírios paranoicos. Henrique acordou com o telefone de Diana tocando sem parar. Natália entrou no quarto segurando o jornal, os olhos arregalados. Clara nos atacou primeiro. Henrique pegou o jornal e sentiu o sangue gelar. Na foto da capa, Clara estava com os olhos marejados, como se estivesse sofrendo. Ao lado dela, um grupo de médicos afirmava que Henrique sofria de paranoia severa. Ela me interditou de novo. Diana bateu a mão na mesa furiosa. A maldita nos passou a perna. Natália puxou o celular e abriu um vídeo. Na tela, Clara falava com a imprensa. Meu pai foi um grande homem, mas, infelizmente, sua mente já não é a mesma. Ele acredita que estou conspirando contra ele. Eu faria qualquer coisa para ajudá-lo, mas ele se recusa a aceitar tratamento. Ela suspirou, tocando o peito como se realmente estivesse emocionada. É doloroso ver alguém que você ama se perder assim. Henrique apertou os punhos. Ela estava matando sua credibilidade antes mesmo que ele pudesse se defender, e estava funcionando. As redes sociais se dividiram. E se Henrique realmente estiver doente, parece coisa de delírio mesmo. A filha assume os negócios e ele não aceita. História velha. Tem algo estranho nessa história, mas quem vai acreditar nele? Clara estava conseguindo o que queria, plantar a dúvida. Agora, se Henrique surgisse no evento com acusações sem provas, ele seria apenas um homem desesperado tentando destruir a própria filha. Ele teria que mudar de estratégia, e rápido. Henrique olhou para Diana e Natália. Não podemos seguir com o plano do jeito que está. Natália concordou. Se você aparecer e fizer acusações, ninguém vai te levar a sério. Precisamos ser mais inteligentes. Diana esticou os braços e respirou fundo. Então o que faremos? Henrique olhou para o notebook aberto, as provas ali escancaradas. Então, sorriu de lado. Vamos deixar Clara se afundar sozinha. Diana arqueou a sobrancelha. Como?
Henrique pegou o celular e começou a digitar. Vamos fazer ela acreditar que já venceu. Natália sorriu lentamente. Ah, eu adoro joguinhos. Henrique fechou o laptop e olhou para as duas. Clara quer poder? Então vamos dar isso a ela, até que ela mesmo se destrua. O evento de caridade da Vasconcelos Corp acontecia no salão mais luxuoso da cidade. Jornalistas, empresários e políticos transitavam entre taças de champanhe e conversas superficiais. Era uma noite de aparências. No centro de tudo, Clara Vasconcelos estava radiante. Vestindo um elegante vestido vinho, ela caminhava pelo salão como uma rainha em seu castelo, apertando mãos e trocando sorrisos falsos. Essa era a noite em que ela consolidaria seu reinado. O evento estava sendo transmitido ao vivo para milhares de pessoas, com câmeras estrategicamente posicionadas. Nada poderia dar errado, ou pelo menos era isso que Clara achava. Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram discretamente. Um burburinho começou a se espalhar pelo salão. Pessoas olhavam na direção da entrada, cochichando entre si. Clara franziu a testa e seguiu os olhares da multidão. Foi quando ela o viu. Henrique Vasconcelos estava ali, de pé na entrada, vestindo um terno simples emprestado por Diana, mas carregando uma presença impossível de ignorar. A lenda caída estava de volta. Por um momento, Clara sentiu um frio na espinha, mas se recompôs rapidamente. Ela já havia vencido essa batalha, ou pelo menos era isso que acreditava. Ela pegou uma taça de champanhe e caminhou até o pai com um sorriso confiante. Pai, disse em um tom doce, mas carregado de veneno. Que surpresa! Henrique a olhou nos olhos e então sorriu de volta. Também acho, filha. O salão ficou em silêncio. Todos queriam ver o embate entre o antigo titã dos negócios e a herdeira implacável. Henrique pegou um microfone de uma das recepcionistas e se virou para a plateia. Acho que essa noite é perfeita para uma pequena revelação. Clara ergueu a taça lentamente, como se estivesse se divertindo. Pai, você realmente quer se expor assim? Henrique sorriu ainda mais. Não sou eu quem vai se expor hoje. Ele gesticulou para um telão posicionado ao fundo do salão. Natália Medeiros apareceu na tela. A jornalista estava ao vivo, transmitindo diretamente de um estúdio de TV. Boa noite, senhores e senhoras. Ela sorriu. Peço desculpas pela interrupção, mas acho que todos aqui vão querer ver isso. Clara tentou esconder a tensão. O que diabos você está fazendo? Ela sussurrou para um assistente. O assistente não tinha resposta. O telão começou a exibir documentos e vídeos, e-mails entre Clara e médicos corruptos, provando que ela manipulou os exames do pai. Transferências bancárias ilegais, esvaziando contas da Vasconcelos Corp para paraísos fiscais. Um áudio gravado onde Clara dizia claramente: se meu pai não sumir logo, eu resolvo isso do meu jeito. O salão explodiu em murmúrios e expressões chocadas. Investidores se entreolhavam, pálidos. Políticos discretamente começavam a se afastar dela. A segurança de Clara entrou em alerta. Mas o pior ainda estava por vir. Natália sorriu na transmissão. Mas isso não é tudo. O telão mudou para uma filmagem granada de um celular. Era Clara. Dentro do hospital, ao lado do leito de Henrique, ela segurava um copo de água, com um frasco de comprimidos na outra mão. E então, ela sorriu. Você acha que alguém vai acreditar em você, pai? Ela dizia, com a voz carregada de sarcasmo. No fim, você sempre foi um velho patético. Agora só precisa desaparecer de vez. E então, ela colocou os comprimidos na água. A filmagem parou. O salão estava em completo silêncio. E então, o caos começou. Os repórteres dispararam perguntas. Senhorita Vasconcelos, como explica isso? Os acionistas exigem explicações. Isso é uma tentativa de homicídio? Clara empalideceu. O pânico finalmente apareceu em seus olhos. Ela olhou ao redor procurando um aliado, um escape. Mas ninguém estava do seu lado. Seus advogados sumiram, seus seguranças hesitaram. E então, a polícia entrou no salão. 2 oficiais caminharam até Clara.
Clara Vasconcelos, você está presa por fraude, desvio de dinheiro e tentativa de homicídio. Os flashes das câmeras explodiram ao redor dela. Clara tentou recuar. Isso é um erro. Meu pai armou para mim. Mas ninguém acreditava mais nela. Henrique a observou ser algemada. Ela olhou para ele pela última vez antes de ser levada. Isso não acabou. Mas Henrique sabia que sim. Clara estava acabada e ele finalmente venceu. O alarme da delegacia ecoava pelo corredor estreito, enquanto Clara era empurrada por 2 policiais. Isso é um erro! Ela gritou, se debatendo contra as algemas de metal apertadas em seus pulsos. Vocês não podem me prender assim! Eu sou Clara Vasconcelos! Mas ninguém parecia impressionado. Ela foi levada direto para uma sala de interrogatório, as luzes frias piscando no teto. O que antes era um império, agora se resumia a uma mesa de aço e uma cadeira de plástico barato. E pela primeira vez em sua vida, Clara não tinha ninguém para ajudá-la. Durante anos, Clara foi temida, respeitada e obedecida. Mas agora, os ratos estavam abandonando o navio. Seus advogados desapareceram, seus sócios cortaram todos os laços, seus contatos na mídia evitavam seu nome como se fosse uma maldição. Até mesmo seus seguranças, os homens que a protegiam com lealdade, tinham sido pagos por alguém maior que ela. E agora ninguém a atendia. Clara tremeu apertando os punhos. Desgraçados, ela murmurou. Seus olhos se voltaram para a porta de metal. Ela precisava sair dali, a qualquer custo. Quando o delegado entrou na sala, Clara já tinha um plano. Ela endireitou os ombros, tentou ignorar o cabelo desgrenhado e o suor frio na testa. O homem jogou uma pilha de documentos na mesa e se sentou calmamente. Bom, senhorita Vasconcelos, temos um problema. Clara ergueu o queixo. Problema? Isso tudo é um grande mal-entendido. O delegado arqueou a sobrancelha. Então quer dizer que você não fraudou documentos médicos? Clara manteve a postura. Eu fui mal informada, não sabia o que realmente estava acontecendo. E os milhões desviados. Fui vítima de um golpe dentro da minha própria empresa. O delegado pegou um papel específico da pilha e o deslizou na mesa. E quanto a essa gravação, onde você diz que seu pai deveria desaparecer de vez? Clara ficou pálida. Por um momento não teve resposta, e o delegado sorriu de canto. Você não tem saída, Clara. Horas depois, Clara foi levada para um tribunal improvisado para a audiência preliminar. O juiz não teve paciência para seus advogados atrasados ou suas tentativas de convencê-lo. Falsificação de documentos, desvio de dinheiro, tentativa de homicídio. A sentença preliminar veio rápida. Clara Vasconcelos permanecerá detida até o julgamento oficial. Os jornalistas registraram cada segundo. Os ex-aliados não olharam para trás. E ao sair algemada da sala, Clara se sentiu verdadeiramente sozinha. A cela era pequena, úmida, gelada. O cheiro de suor e desinfetante a enjoava. Ela sentou-se no colchão fino e abraçou os joelhos. Ninguém mais a temia, ninguém mais a obedecia. E pela primeira vez na vida, Clara Vasconcelos era apenas mais uma. O dia do julgamento de Clara Vasconcelos chegou como um espetáculo midiático. As ruas ao redor do tribunal estavam bloqueadas por câmeras e repórteres, todos disputando a melhor posição para captar a imagem da mulher que tentou destruir o próprio pai. Lá vem ela! Flashes explodiram. Clara saiu da viatura com algemas nos pulsos e escolta policial. Seus olhos estavam fixos à frente, sem emoção. Ela usava um terno simples, o cabelo bem preso. Ainda tentava aparecer no controle, mas ela não estava. Pela primeira vez em sua vida, Clara não tinha influência alguma sobre o que iria acontecer. E Henrique sabia disso. O salão estava lotado. Empresários, políticos, antigos aliados. Todos queriam ver a queda da herdeira que quase matou o próprio pai. Na mesa da defesa, Clara permanecia inexpressiva. Do outro lado, Henrique entrou com passos firmes. Não estava mais fraco nem indefeso.
Agora, ele era um homem de volta ao controle. Ele olhou para Clara. Ela não desviou o olhar. Henrique sentiu o coração pesar. Não importava o que acontecesse ali, ele ainda era o pai dela. Mas algumas coisas não podiam ser perdoadas. Henrique foi chamado para o depoimento. Ele caminhou até o banco das testemunhas e sentou-se diante do tribunal. O promotor se levantou. Senhor Vasconcelos, pode nos contar, com suas próprias palavras, como descobriu o que sua filha estava fazendo? Henrique respirou fundo e então começou a falar. Como começou a se sentir mal sem explicação. Como Clara manipulou médicos e documentos. Como foi afastado à força de sua própria empresa. Como Ana tentou alertá-lo, mas ninguém acreditou. Como descobriu que sua filha estava lentamente tentando matá-lo. O tribunal ouviu em silêncio. Henrique não mentiu, não exagerou. Ele apenas disse a verdade, e essa verdade era impossível de ignorar. Quando Henrique terminou seu depoimento, olhou para Clara pela última vez. Ela o encarava de volta, sem expressão. Por um momento, Henrique esperou ver arrependimento, mas não havia nada. A Clara que ele criou não conhecia remorso, e isso era sua culpa também. O juiz não precisou de muito tempo para decidir. Culpada por fraude, desvio de dinheiro e tentativa de homicídio. Sentença: 25 anos de prisão. Um murmúrio percorreu o tribunal. Clara não piscou. Ela aceitou sua sentença sem emoção alguma. Talvez, no fundo, já soubesse que esse era o único fim possível. Quando saiu do tribunal, Henrique olhou para o céu pela primeira vez em muito tempo. O peso ainda estava ali, mas ele estava livre. Pela primeira vez, não precisava mais olhar para trás. E agora, ele sabia exatamente o que fazer com seu futuro. O escritório da Vasconcelos Corp nunca pareceu tão estranho para Henrique. Ele estava ali novamente, sentado em sua antiga cadeira de couro, no topo do arranha-céu que levava seu sobrenome. Os acionistas o receberam de braços abertos. O verdadeiro líder está de volta. Os diretores lhe ofereceram contratos, propostas, planos de expansão, novos investimentos, parcerias internacionais, milhões a serem movimentados. Henrique ouviu tudo, leu os documentos e então largou a caneta na mesa e se recostou na cadeira. Ele não sentia nada. Aquele mundo, o mundo pelo qual lutou a vida inteira, agora parecia vazio. Durante anos, Henrique viveu para os negócios. Cada decisão era movida por lucro. Cada escolha era sobre poder. Cada vitória era sobre ser o maior. Mas depois de tudo que passou, ele enxergava com outros olhos. Aquelas salas luxuosas, as taças de cristal, os ternos impecáveis. Nada daquilo salvou ele quando Clara o destruiu. Quando esteve caído, os ricos o ignoraram. Quando perdeu tudo, só Ana e Diana ficaram ao seu lado. E agora que tinha tudo de volta, ele não queria mais. No final da tarde, os acionistas estavam reunidos na sala principal. Eles esperavam ordens, mas Henrique não deu nenhuma. Ele se levantou, olhou para todos e apenas disse calmamente: "Estou fora." O silêncio foi imediato. "O quê?" Um dos diretores perguntou confuso. "Não quero mais essa empresa." Os homens na mesa se entreolharam chocados. Henrique pegou um envelope e o jogou sobre a mesa. Era sua carta de renúncia. "Nomeei Diana como nova dona. Os negócios seguem, mas sem mim." Os protestos foram instantâneos. "Mas, senhor Vasconcelos, isso é loucura. Você reconquistou seu lugar. Por que desistir? O que pretende fazer agora?" Henrique sorriu levemente. "Algo que realmente importe." E então, ele saiu do prédio sem olhar para trás. Henrique caminhou pela cidade. Ele passou pelos mesmos lugares que antes via apenas de dentro de um carro blindado. Becos onde sem-teto dormiam. Crianças vendendo doces no semáforo. Olhos cansados de quem não tinha um amanhã garantido. E pela primeira vez, ele não apenas viu, ele sentiu. Ana sempre lhe dizia que o mundo real era diferente do que ele conhecia. Agora, ele entendia. E ele tinha dinheiro, tinha influência, tinha poder.
Mas dessa vez, ele usaria tudo para algo que realmente importava. Naquela noite, Henrique voltou ao beco onde passou dias com Ana. Ele encontrou as mesmas pessoas que conheceu quando estava no fundo do poço. Ele não apareceu como o milionário de antes. Ele apareceu como um homem que sabia o que era perder tudo. Comprou comida, pagou tratamentos médicos, financiou moradias temporárias. No início, ninguém acreditou. Por que um homem rico se importaria conosco? Mas Henrique sabia a resposta, porque ele já esteve ali, e ninguém o ajudou quando precisou. Ele não seria essa pessoa. Quando Ana soube do que Henrique estava fazendo, ela ficou em choque. Ela foi até ele, vendo-o ajudar um grupo de moradores de rua. Então é isso? Ela cruzou os braços. Você virou um herói agora? Henrique sorriu. Não sou um herói, só estou tentando fazer algo certo pela primeira vez. Ana ficou em silêncio por um momento. Então, deu um soco leve no ombro dele. Demorou, hein? Os dois riram. E Henrique percebeu que finalmente estava onde deveria estar. O passado não podia ser mudado. Mas o futuro? Esse Henrique ainda podia escrever. E pela primeira vez, ele escolheu fazer algo que realmente importava. Ele perdeu uma empresa, mas ganhou um propósito. E isso nenhum dinheiro do mundo podia comprar. A casa era modesta, mas aconchegante. Nada de mansões frias e vazias, nada de seguranças na porta. Henrique não queria mais aquele mundo, ele queria um lar de verdade. E agora ele tinha uma família para isso. Ele olhou para Ana, sentada no sofá com um olhar desconfiado. Mesmo depois de tudo, ela ainda não acreditava completamente que aquilo era real. Henrique se aproximou e sentou ao lado dela. Tenho algo para te dizer. Ana cruzou os braços. Se for mais um discurso motivacional, pode guardar. Henrique riu. Não é. Ele pegou um envelope e o entregou a ela. Isso é oficial. Eu quero te adotar. Ana congelou. Os olhos dela piscavam rapidamente, tentando processar a informação. O quê? Henrique sorriu. Se você quiser, claro. Ana segurou o papel com as mãos trêmulas. Ela leu e releu. Era real. Ana nunca teve uma família. Foi abandonada ainda pequena. Cresceu nas ruas, sobrevivendo como podia. Nunca teve ninguém para chamá-la de filha. E agora... Henrique queria ser esse alguém. Por que faria isso? Ana perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Henrique a olhou nos olhos. Porque eu devia ter feito isso desde o começo. Ana tentou fingir que não se importava. Tentou dizer que não precisava disso. Mas pela primeira vez, ela chorou. E não foi de dor. Foi porque pela primeira vez alguém queria ficar com ela. Diana chegou no meio da cena, segurando sacolas de compras. Por que vocês estão chorando? Ela perguntou, franzindo a testa. Ana fungou, limpando os olhos rapidamente. Ninguém está chorando, cala a boca! Diana colocou as sacolas na mesa e olhou para Henrique. Você contou? Ele assentiu. Diana sorriu. Ela sempre quis ser mãe. E agora, de uma forma inesperada, ela era. Ela puxou Ana para um abraço. Sinto muito, mas você vai ter que me aguentar como sua mãe agora. Ana resmungou, mas não se afastou. Na verdade, pela primeira vez na vida, ela se sentiu segura nos braços de alguém. O jantar foi simples, nada de jantares luxuosos, nada de garçom servindo pratos caros, apenas 3 pessoas sentadas à mesa como uma família de verdade. Ana ainda estava estranha com aquilo. Então, é isso? Nós somos uma família agora? Henrique sorriu. Sim, se você quiser. Ana olhou para os dois e então finalmente aceitou. Tá, mas se vocês começarem com regras chatas, eu fujo. Diana riu. Se fugir, vamos atrás. Ana não duvidou disso. E pela primeira vez ela gostou da ideia. Henrique perdeu tudo o que tinha antes, mas no final ele ganhou algo muito maior. Uma família, um propósito, um motivo para continuar. E isso nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. O cheiro da prisão era uma mistura de metal enferrujado, suor e desespero. Henrique passou pelo corredor estreito, seus passos ecoando no chão frio. Os guardas abriram a última porta. Lá estava ela, Clara Vasconcelos.
Sentada do outro lado da mesa, de uniforme laranja, os cabelos antes impecáveis agora desgrenhados, mas seus olhos eram os mesmos, friamente calculistas, sem um traço de arrependimento. Henrique se sentou, olhando para a filha que não via há meses. "Oi, Clara." Ela não respondeu, apenas o encarou com um sorriso irônico. "Se veio buscar um pedido de desculpas, pode ir embora." Henrique suspirou. "Por que, Clara?" Ela soltou uma risada curta. "Você ainda pergunta? Sempre foi óbvio. Eu queria o que era meu." Henrique apertou os punhos. "Mas eu te dei tudo." Clara inclinou a cabeça, os olhos gelados como sempre, menos o que importava de verdade. Por um instante, Henrique entendeu. Ela nunca quis apenas dinheiro. Ela queria vencer e, para ela, ele sempre foi um obstáculo. Henrique respirou fundo. "Ainda há tempo para mudar, Clara." Ela soltou um riso debochado. "Mudar para quê? Para ser como você, misericordioso, ajudando gente que não merece? Por favor." Henrique viu nos olhos dela a verdade que sempre ignorou. Ela nunca mudaria, não porque não podia, mas porque não queria. Henrique se levantou. Clara o observou, com uma sobrancelha arqueada. "Só isso? Vai embora assim?" Ele olhou para a filha uma última vez. "Eu fiz tudo o que podia." Clara abriu um sorriso lento. "E eu venci no final, pai." Henrique sorriu de volta. "Não, Clara, eu venci." E então, ele saiu sem olhar para trás. Pela primeira vez em anos, ele estava livre. Meses depois, Henrique e Diana se casaram. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Ana foi a dama de honra. Poucos convidados, apenas os que realmente importavam. Nenhuma ostentação, apenas amor verdadeiro. Quando Henrique olhou para Diana no altar, ele percebeu que finalmente tinha tudo o que sempre precisou. Uma família de verdade. Ana jogou arroz nos dois na saída da cerimônia. "Vocês são nojentos juntos, sabia?" Ela brincou, rindo. Diana revirou os olhos. "E você agora tem paz de verdade, então acostume-se." Henrique puxou Ana para um abraço. "E uma irmã implicante também." Ana resmungou, mas sorriu. Naquele momento, Henrique soube que nunca mais estaria sozinho. Ele perdeu um império, mas ganhou algo muito maior, uma segunda chance. E essa ele jamais desperdiçaria. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!